Olá, este é mais um vídeo da nossa série Assimilando e Integrando. Meu nome é Fábio Nogueira e hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre um conceito que é muito importante em Gestalt terapia, mas que muitas vezes é confundido, né, com outras noções de algumas escolas psicológicas, de alguns métodos diferentes. Eu estou falando de awareness. Awareness, para a gente em Gestalt terapia, tem a ver com um saber de si mesmo, saber do outro, saber do que está entre nós. Ou seja, awareness é um conceito que remete a um saber do contato. E se você quiser saber um pouco mais sobre contato, sugiro você assistir o nosso episódio anterior, né, que foi justamente sobre ele. Então, awareness é sobre saber do contato, é um saber daquilo que está emergindo o tempo inteiro, daquilo que está aparecendo no campo, né? Só que awareness não é um saber cognoscente, né? O que seria isso? Awareness não é um saber meramente racional, né? Não é um tipo de insight. E aí é que está o erro que a maioria das pessoas tem, né? De entender awareness como um insight, como agora eu tenho consciência de alguma coisa, né? Num sentido mais tradicional, assim, né? Se a gente pudesse colocar aspas no tradicional, né? Então, a noção de awareness é um pouquinho diferente, sabe? Quando a gente fala que estamos aware, estamos considerando também que estamos abertos para o contato, né? Que nós estamos responsivos ao outro, que a gente está preparado para contatar, que a gente está acompanhando os processos que surgem, né? E a gente vai interagindo no contato e vai estando ali presente de uma determinada forma que a gente consegue acompanhar isso que vai surgindo conforme se desenrola até que aquilo se extingue e que acaba. Então, quando a gente fala de estar aware, a gente está falando de uma disposição, né? Que também se modifica de acordo com a intencionalidade. Isso é importante para entender, né? A partir do conceito de contato. A gente está falando de uma relação que é estabelecida e tem uma intencionalidade. Então, eu vou trazer para vocês uma discussão que eu acho que é interessante, né? Que eu encontrei no livro que eu estava lendo agora por esses dias e estou tentando delinear aqui com vocês hoje, né? Um pouquinho sobre esse conceito de awareness e comparar com, em vez de comparar com consciência, né? Que talvez fosse uma ideia que algumas pessoas tivessem uma certa predisposição, né, para comparar awareness com consciência, eu vou fazer uma comparação com atenção, né, awareness com atenção. Eu estou utilizando como base, né, para o que eu vou estar colocando para vocês hoje, esse livro aqui, Psicopatologia da Awareness, que é um manuscrito do Fritz, provavelmente que foi desenvolvido por volta de 1965, né? E esse livro ficou na gaveta por muito tempo, até agora na virada dos anos 2000, e foi desengavetado e ao longo dos últimos 2 anos aí teve uma preparação para que ele pudesse ser editado e publicado. E é um livro bem bacana, publicado por uma editora francesa, né, do Instituto de Gestalt Terapia, que é vinculado ao Jean-Marie Robine. E além do manuscrito do Fritz, que é um manuscrito não finalizado, né, não está editado de todo, não foi terminado de ser escrito por ele. E além do manuscrito, tem vários comentários de gestalt terapeutas de países diferentes e com perspectivas dentro da gestalt terapia que são diferentes. Então, um livro bem bacana, recomendo a leitura. E aí, nesse livro aqui, então, no manuscrito do Fritz, no início do livro, em Psychopathology of Awareness, o Fritz ele fala de uma certa espontaneidade processual da awareness, né?
e ele faz a comparação com a atenção. Por isso que eu estou trazendo para vocês assim hoje. O Fritz compara a awareness com a atenção e ele fala que é, a diferença é que no entendimento dele, a atenção não seria suportada, né, pela dinâmica das necessidades organísmicas. Então é bom a gente sempre estar lembrando que essas necessidades vão surgindo no contato e o processo atencional, né, no entendimento dele, é, não tem esse suporte, né? Só que aí tem um ponto que é interessante, né? Mais adiante, depois do manuscrito do Fritz, mais ao final do livro, a gente tem comentários de vários gestalt terapeutas, e eu queria pensar um dos comentários, que é do Michael Vincent Miller, e o Miller discorda do Fritz nessa posição, na comparação que ele faz, né, entre awareness e atenção, e é um tipo de discordância que confesso que me pegou, né? Eu achei interessante a discussão, o debate que ele traz, né? Então, assim, eu tento me alinhar com o Miller na posição dele, na compreensão dele em relação ao awareness e à atenção, né? E eu queria, então, tomar como ponto de referência, né, recuperar os pontos de referência que o Miller também traz, que são a intencionalidade da consciência, né? O Miller também fala sobre o conceito de awareness, claro, né? E atenção. E aí ele fala que isso, né, tendo como ponto de discussão a questão da intencionalidade, a gente pode distinguir razoavelmente awareness e atenção. Então, o primeiro ponto que é importante a gente lembrar é que a awareness ela pode ser entendida como um estado, né, relativamente passivo. Não sei se vocês lembram de ter lido no Gestalt Terapia, né, no PHG, quando eles falam sobre um modo de funcionamento médio, que não é nem passivo nem ativo, né, que é próprio dessa questão do estabelecimento do contato. Então, a awareness pode ser entendida ali como um estado médio, né, intermediário, que é caracterizada por uma certa receptividade, abertura, um estar alerta, né, para contato, para aquilo que é emergente no campo. E aí, voltando um pouquinho agora no começo do que a gente estava conversando, a gente pode lembrar que é, essa receptividade, essa abertura, né, em tal medida, ela não é algo que se dá a partir de um ponto que é racional ou mental, né? E é justamente uma das maiores contribuições da Gestalt terapia não se alinhar com um paradigma que é interpsíquico, que é mentalista, né, que acredita numa mente, né, que seria um paradigma, uma compreensão que é dualista, né? Então, a Gestalt terapia tem uma contribuição importante ali em meados do século passado, né? Porque ela não fica restrita a um paradigma biológico, né? Que algumas escolas de psicologia claramente se alinham com um perfil de entendimento de homem que é muito biológico, né? A gente entende que isso é muito restrito. Por um outro lado, também a gente não entende o ser humano de maneira unicamente simbólica dentro da linguagem, né, num certo psicologismo. Então a gente tenta buscar um caminho ou outro, uma terceira via, né, e claramente a abordagem gestáltica ela entende a gente como um organismo no ambiente, né? Isso é colocado lá em PHG e também é recuperado por Fritz aqui em Psychopathology of Awareness, né? Ele também fala dessa questão de um organismo no ambiente. E esse é um tipo de entendimento muito importante, né? Porque nos coloca alinhados junto com uma tradição heideggeriana e buberiana, né? De dialógico, de ser no mundo, de ser com o outro, né? E a gente entende que essa proposta da Gestalt terapia, apesar de não ser tão explorada, né, enquanto uma abordagem de campo, e aí por que não dizer uma abordagem ecológica, né, e dialógica, mesmo que lá em PHG isso não é muito bem delineado, num certo sentido,
né? Mas é um avanço para a época. É, é um posicionamento que compreende que nós somos um ser sempre em relação, né? E criamos sentidos e significados nessa relação. A gente só existe por conta dessa relação. Então existe uma emergência é, condicionada, interdependente, uma emergência que é coparticipante, né? Então, se a gente parte dessa perspectiva, né, nova que a Gestalt terapia está colocando ali, a gente deve lembrar que a dinâmica do contato ocorre em grande parte, né, num nível que é pré-reflexivo, numa consciência corporificada, né, o que nos, de certa forma, remete lá para o Merleau-Ponty. Não tem como a gente pensar, né, o organismo colocando uma determinada intencionalidade narrativa, né, o tempo inteiro registrando ali, né? Pouco dessa relação do contato, de fato, é registrada como uma narrativa biográfica, no sentido de linguagem simbólico, de pensamento, né? Na verdade, a gente funciona muito mais em nível pré-reflexivo, né? Abaixo de um limiar de reflexão. E, enfim, então se a gente for pensando assim, né? As funções de self funcionando, né? A partir dessa configuração de um sistema, né? Que se dá ali com o contato, né? A gente pensando as funções I de personalidade, né, de certa forma emoldurando os processos, né, para os atos de ego, né, então partindo desse entendimento, a gente vê que os diversos processos que são encadeados, eles vão se complementando, né, para ampliar a awareness, enquanto essa disposição de saber do que está acontecendo, né, enriquecê-la e aí, né, possibilitar uma manipulação do campo, né, e em consequência disso a gente ter assimilação e rejeição dos frutos do contato, né, e uma reintegração de elementos e atualização de self. Então a awareness ela engloba dessa forma, né, uma sensação daquilo que é externo, né, a percepção desses estímulos que são externos, uma própria percepção, né, a sensação de si como um organismo que está funcionando, né, a seleção e a organização desses estímulos sensoriais para formar a percepção, evocação de memórias, né, várias referências que a gente tem de aprendizados ao longo da vida, a nossa história, hábitos, gestalt então abertas que ainda estão pendentes, né? Vai se processar informações, a narrativa biológica, perdão, a narrativa biográfica, né? E a construção da nossa história de vida com um determinado sentido. Então, a awareness, ela nos possibilita, enquanto essa disposição, ela nos possibilita receber esses estímulos, né? Ela nos possibilita ter uma predisposição para o funcionamento diante dessas necessidades que vão surgindo e os processamentos que são cabíveis. E um segundo ponto que é bem colocado por Miller na discussão que ele propõe, né, é que se a gente então entende, né, que o contato exige um certo engajamento, mais energia investida para ação, né, uma intenção que é deliberada, né, para sustentar o contato, talvez essa questão da sustentação do contato precisaria de um outro conceito que não só awareness, que é essa predisposição, né? Talvez a gente precisaria dar atenção para poder compreender melhor. E aí o Miller fala para a gente, né, que claro, nós precisamos estar aware, né, ou seja, potencialmente receptivos, mas a gente também tem que se dirigir, a gente tem que se direcionar. E aí, esse se direcionar é fazer alguma coisa com essa figura emergente. Então, uma vez que isso se destaca, né, e é acolhido e confirmado, né, pela awareness,
que é tocada por isso, né, a gente tem uma certa disposição para fazer algo com isso, seja nos aproximarmos e manipularmos isso, ou simplesmente rejeitarmos, né, e seguimos um outro caminho. Então, partindo desse ponto da discussão que ele coloca, a gente entende que a atenção ela nos remete muito mais a uma conexão que é intencionada, né? E se a atenção ela nasce do contato, né? Essa tensão formadora da figura que vai requisitar uma ação, um ajustamento para satisfazer a necessidade que estabiliza a relação organismo-ambiente, né? A gente precisaria considerar que um conceito que inclui essa noção de intencionalidade realmente parece uma coisa muito mais apropriada, né? Bom, esse era para ser um vídeo curto de uns 5 minutos, a gente já está dando aqui, ultrapassando 15 minutos, né? Eu acredito que é uma boa discussão, né? Então, é uma discussão que é extensa também, né? Não dá para colocar num vídeo aqui tão curto, mas convido vocês, né, para a leitura desse livro, né? O Psychopathology of Awareness, e também vocês podem utilizar para leitura, né, por exemplo, o volume 2 da coleção que é organizada pelas professoras Lilian e Karina. No volume 2, que é um que tem uma marcação azul, nós temos um capítulo muito bacana sobre awareness, né, e que também já é uma boa leitura básica, né, uma leitura inicial bastante interessante. Né? Então convido vocês para poder estudar um pouco mais esse conceito, né? Tomar esse cuidado para não confundir awareness com consciência, né? Com insight, alguma coisa nesse sentido, e enfim, né? Poder aí ver quais são as implicações disso, né? Para sua prática profissional. Convido vocês também para mandar mensagem para a gente com algum pedido, né, de produção de vídeo, algum conceito específico, algum tema que você goste mais. E fico aqui à disposição para poder também tirar algumas dúvidas e dialogar com vocês. Tá bom? Então, fica aqui meu abraço. Obrigado por estar acompanhando até aqui. E a gente se encontra na próxima oportunidade. Um abraço, até mais.